Olá, 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 olá. Boa noite. Vamos começar mais uma live aqui na Brap. Sejam bem-vindos. Seja bem-vinda aqui na nossa live. Espero que a gente possa ter uma troca maravilhosa e aprender um pouquinho mais com você hoje. Acredito que todos os girassóis aqui presentes estão ansiosos para ouvir, porque é um tema que sempre chama atenção, né? Quando se fala do financeiro e mistura aí o porquê que a gente não consegue prosperar às vezes, né? Mesmo tendo muito ou trabalhando bastante, enfim. Então a gente está aqui pronta para aprender com você mais um pouquinho. Então seja bem-vinda, vou deixar você se apresentar aí para os girassóis. Girassóis, sejam bem-vindos também. Mas começando a live aí da semana. Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês a oportunidade, né, o convite. Fiquei muito feliz com o convite. Meu nome é Leidiane Vieira, eu sou terapeuta sistêmica, sou empresária, sou mãe de 2 filhos lindos, maravilhosos. E eu trabalho muito, sabe? Essa é uma das questões que mais chegam para mim. Por que que eu ganho dinheiro e não consigo prosperar? Ou muitas pessoas, principalmente terapeutas, chegam para mim de um lugar de que travam na hora de vender, às vezes não começam ali, por exemplo, quando estão trabalhando, fazendo social, eles conseguem atendimento, mas aí quando começa a cobrar pelo atendimento, aí trava, não consegue. Ou muitas questões que chegam para mim também. Ah, eu ganho muito dinheiro e do nada perde. Ou ganho muito bem, mas o salário não sobra no fim do mês. Então, são questões que são muito latentes na sociedade e que chegam muito para mim. Então, é um prazer poder vir mostrar um pouco do meu trabalho, contar para vocês, poder esclarecer um pouco essas dúvidas mesmo. Porque eu falo assim, que o problema, ele não é... Muitas vezes, as pessoas pensam assim, que é falta de estratégia, que não sabe lidar com o dinheiro. Mas, na verdade, se a pessoa ela não tiver estrutura interna, sustentar esse dinheiro, o dinheiro ele não vai ficar. Principalmente aquelas pessoas que já vêm de uma família que passou algum tipo de dificuldade financeira, de alguma escassez. E aí, o que acontece? Vai existindo alguns padrões familiares que vai influenciando a vida financeira dessa pessoa. Por isso que muitas vezes é muito difícil a pessoa conseguir sustentar esse dinheiro. Entendi. E faz muito sentido o que você falou aí, porque realmente já ouvi, até não de terapeutas, mas pessoas também, amigos que comentam e falam sobre. Então, girassóis que estão aí presentes na live já sabem aí o tema. Aproveita e já compartilha a live aí para quem vocês acham que merece ouvir um pouquinho hoje. E também no final a live vai ficar salva para vocês. E também quem quiser pode entrar em contato com a Leide, seguir no Instagram também, que é sobre isso também, né? É fazer uma rede de contato e conhecendo pessoas. Mas voltando ao nosso assunto, o que é importante a gente já fazer de identificação, ou como lidar e melhorar esse aspecto financeiro? Eu já reparei também que às vezes quando a gente não tá com o emocional muito bom, a gente acaba, né, de alguma forma descontrolando essa área também. Já percebi muito até por mim mesma. O emocional, ele é um dos pilares. Eu trabalho com 4 pilares, que o primeiro é o pilar do dar e o receber, as lealdades familiares, o posicionamento que essa pessoa tem e a questão também da emoção. Por quê? O dinheiro, ele é puramente emocional. Tem pessoas que fazem muitas e muitas dívidas, mas na verdade, essa dívida, ela é emocional. O que acontece? Por exemplo, se a pessoa ela sente que faltou algo para ela sente que na infância o pai, a mãe não supriu as necessidades, ou até mesmo dentro de um relacionamento, ela sente que aquele parceiro ele não está tão condizente com o quanto ela gostaria, vai gerar um débito emocional.
E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas compram por emoção. A pessoa pode ganhar lá 50 mil reais, mas tudo que ela vê, ela vai comprar, ela não vai resistir. Por quê? Porque naquele momento que ela vai lá e faz essa compra, por exemplo, tá passeando no shopping e tá muito triste. A pessoa tá triste e aí fala, eu vou pro shopping. Aí tá passeando lá no shopping e vê algo, vai lá e compra. Mas por quê? Porque naquele momento da compra vai liberar uma ocitocina no cérebro da pessoa, que é um sistema de recompensa. Só que esse sistema de recompensa é só naquela hora. Naquela hora vai gerar um prazer imediato, vai gerar uma euforia, uma alegria. Só que depois disso, o que vai acontecer? Vai vir a culpa. Eu não deveria ter comprado, eu não deveria ter gastado com isso. E na maioria das vezes, são gastos desnecessários. Então, por isso que é muito importante trabalhar a emoção. Porque quando a pessoa ela está com o emocional equilibrado, ela não vai gastar por emoção. Ela vai conseguir manter esse padrão dela, de dizer assim, não, acolher, eu estou triste, então eu vou acolher esse sentimento, por que eu tô assim, e não vai gastar. Muitas pessoas, elas acabam descontando na comida, outras descontam no dinheiro, e aí é onde o dinheiro vai pelo ralo mesmo. Então, trabalhar a questão emocional, ela é muito importante. Outra coisa que é, assim, muito, 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 lealdade familiar. Semana retrasada, eu atendi uma pessoa. Depois, quem quiser, eu posso até mandar o print para pessoa ver. Ela chegou para mim e falou que ela não estava conseguindo vender. Estava travada nas vendas e não ia. E aí a gente fez uma sessão. E depois ela me mandou mensagem. Leidiane do céu, parece que foi mágica, porque eu fiz a sessão com você na quarta-feira e quando foi no sábado, ela conseguiu fazer uma venda muito boa. Mas por quê? Porque ela estava ali muito em lealdade com a mãe dela. Ela estava cobrando muito. E isso tudo, gente, é inconsciente, né? Porque ninguém em sã consciência vai querer perder dinheiro, vai querer ficar sem dinheiro. Sim. Mas a lealdade, principalmente quando veio de uma família ali que não teve essa estrutura, ela vai se sentir culpa inconscientemente, por exemplo. Eu vou prosperar e aí eu vou deixar de pertencer à minha família. Então, logo para não deixar de pertencer à minha família, então aí eu nem prospero, eu nem ganho dinheiro. Porque inconscientemente, nós somos seres gregários, né? Então, essa necessidade de pertencimento, ela é, assim, extremamente importante para os seres humanos. Viver em comunidade. E principalmente quando se trata do sistema familiar, mais ainda. Então, por exemplo, se é uma pessoa que não tem nenhum empreendedor na família, ela tem essa dificuldade de prosperar e de ganhar dinheiro, ou às vezes vai ganhar o dinheiro e vai perder por medo de deixar de pertencer a esse sistema familiar. Outra questão é que se ela tá ali muito em cobrança ali com o pai, com a mãe, e mesmo que inconsciente, sabe? Mesmo que ela não é consciente, mas o que acontece? Se ela não vai lá e faz um reconhecimento de que ela já recebeu tudo dos pais, isso vai travar a vida dela financeira e aí vai impedir que ela prospere. Que interessante isso. Eu vou ler para você alguns comentários, tá bem? A Ana, ela comentou assim, já percebi que às vezes as pessoas crescem financeiramente, mas continuam com a mentalidade de escassez. Aí tem a Jo que comentou, já vi casos em que a pessoa evita prosperar para não ultrapassar a realidade familiar. E a Marisa perguntou, como identificar quando o gasto está sendo emocional e não racional? Então, como que você vai conseguir identificar? Primeiro, você tem necessidade de comprar aquilo? Ou será que você está querendo comprar aquilo porque você está triste? Geralmente, quando é uma necessidade real que você está querendo, você precisa daquele produto, daquela coisa, já é uma coisa que você vai falar assim, não, eu preciso, sei lá, comprar eu vou viajar, então eu vou pra praia, tô sem biquíni, então eu preciso comprar um biquíni. Então, isso já está programado para você fazer essa compra.
Ou, sei lá, eu quero trocar de carro. Você vai ali, vai fazer uma estrutura financeira para trocar esse carro. Mas não é assim, eu tô triste, vou passear, eu vou comprar alguma coisa. E geralmente essa compra, ela vem muito associada a uma emoção de recompensa. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu mereço? Ah, não, hoje eu mereço. Só que daí vai merecer todo dia. E é isso que é o dinheiro da pessoa vai indo pro ralo. Só que se ela não trata essa emoção, não vai adiantar. Eu já recebi casos de uma empresária, que a empresa dela faturava 3 milhões e meio. E ela quebrou porque no sistema familiar dela não tinha ninguém, ela não teve estrutura interna para aguentar esse faturamento. E da família dela não tinha ninguém que tinha prosperado tanto assim. E aí o que aconteceu? É como se a pessoa começa a querer se livrar do dinheiro, entendeu? Aí começa a comprar para se livrar do dinheiro e se livrar da culpa de estar prosperando. E aí o que aconteceu com essa empresária? Ela quebrou, porque ela não olhou para isso. Ela começou a empreender e o negócio dela começou a dar certo. E quando ela começou a ver aquele montante de dinheiro na conta dela, ela não teve estrutura interna para fazer essa sustentação desse dinheiro. E aí foi onde ela quebrou. Caramba. E assim, é emocional. O dinheiro, ele é puramente emocional. Eu costumo dizer que a quantidade de dinheiro que a pessoa tem na conta é o tamanho do quanto que ela consegue controlar suas emoções. Porque se é uma pessoa que ela consegue administrar bem as emoções, ela vai conseguir prosperar muito mais e ela vai conseguir ter estrutura interna. E daí vem a questão do posicionamento. Ela vai conseguir ter essa estrutura interna para suportar aquela quantidade de dinheiro. Porque pensa bem, uma pessoa que muitas vezes ela não veio de uma estrutura familiar que teve uma condição financeira muito boa. Então, para ela é tudo muito novo. E, querendo ou não, o nosso cérebro reptiliano, ele tende a fugir do novo. E aí, o que acontece? A falta do dinheiro ou viver com uma quantidade de dinheiro limitada é conhecido. Só que quando você começa a ter muito dinheiro, muitas pessoas começam a ter medo do que ela pode se tornar. E aí vem as famosas crenças limitantes, né? Que quando a pessoa, dependendo da crença limitante que ela tem com o dinheiro, ela também vai ter muita dificuldade. Porque, por exemplo, se a pessoa escutou a mãe a vida inteira dizendo assim, ganhar dinheiro é difícil. Dinheiro não dá em árvore. Você tem que escolher ou isso ou aquilo. Ela vai, no inconsciente dela, ela vai ter essa crença limitante de que ganhar dinheiro é difícil, de que as pessoas que têm muito dinheiro, elas têm muito dinheiro porque elas fazem mal para o outro, ou de que rico é arrogante. Então, o que acontece? Para eu não me tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa corrupta, então eu nem vou ter. Então, é preciso, muitas vezes, limpar essa crença. Por isso que é importante identificar. Eu não estou conseguindo prosperar. Eu tenho dinheiro, mas, às vezes, o carro quebra ou, sei lá, estraga alguma coisa na casa, eu tenho que gastar, ou preciso gastar com saúde. De onde está vindo? Então, primeiramente, identificar. É emocional? O ralo que tem no meu dinheiro, ele é emocional? É um padrão familiar que eu tenho? Eu estou honrando alguém da minha família? Eu estou com crença limitante que eu preciso limpar essa crença? Então é muito importante olhar para tudo isso. E é um trabalho assim que é de formiguinha. Você tem que entrar no processo terapêutico para você entender o porquê que está acontecendo aquilo. Isso é muito interessante porque o que você falou de crença limitante é o que a gente mais ouve dos pais falando. Não gasta, não tem, vai não dar em árvore, tá gastando à toa. E realmente a gente, até cobrar quando é direito nosso, a gente tem vergonha. Eu lembro que a minha mãe às vezes mandava cobrar alguém, mas eu ia numa vergonha de cobrar. Eu ficava morrendo de vergonha, faltava enfiar a cabeça assim no buraco. E às vezes eu nem ia, eu fingia que eu ia e falava que a pessoa não tava lá. Pra mim, porque era vergonhoso pra mim, porque eu tinha vergonha de chegar e falar: oi, minha mãe pediu pra vir cobrar o valor, de tanto que era de limitação isso.
Vou ler mais um comentário para você, Leide, que é: quando alguém de fora olha e consegue enxergar os padrões que a gente não percebe sozinho, faz toda a diferença. Não, toda a diferença, porque é muito difícil a gente conseguir enxergar os nossos padrões. Eu atendo pessoas que às vezes eu falo, olha, é isso e isso, fala assim, nossa, mas como que eu nunca imaginei? E até eu mesma, às vezes eu tô com algum problema e tô no processo que eu sou terapeuta, mas eu faço terapia constante. Do mesmo jeito. E aí, às vezes, eu tô lá no processo terapêutico e falo, nossa, era isso. Então, assim, o olhar de uma pessoa de fora é muito interessante porque a pessoa consegue ter uma visão 360 e principalmente no processo da constelação, né, que é a base do meu trabalho, da constelação familiar, a Uhum. pessoa consegue enxergar de fora melhor o que é, qual que é o padrão dela, o que é que está acontecendo ali na vida dela que está esse entrave financeiro. E essa questão, né, de cobrar é uma das questões mais latentes que tem também. Porque na visão sistêmica a gente trabalha com ordem, pertencimento e equilíbrio. Quando você não tem um equilíbrio entre o dar e o receber, ele vai ficar desequilibrado. Ou seja, se você é uma pessoa que dá demais, o que vai acontecer? Você vai se manter em desequilíbrio, o seu sistema vai entrar em desequilíbrio. Logo, o outro não vai conseguir reconhecer o seu trabalho como deveria, ou você vai ter dificuldade de cobrar, porque você está dando demais. Ou então, se Isso é você é uma pessoa que ouviu, cresceu ouvindo dizendo que para você que oferecer ajuda que você não poderia cobrar por isso, principalmente quem é terapeuta, tem essa dificuldade em cobrar, porque na cabeça dela, por ela estar ajudando a pessoa, então ela não deveria cobrar por isso. Aí por isso que vem esse entrave de cobrar. Nossa, e é doído, era doído demais. Eu queria, quando era a palavra mágica, vai cobrar, eu já fazia assim. E eu era filha única, então era assim: o que que eu faço? É só sobra pra mim, né? Eu que tenho que ir lá cobrar. Eu não vou, não. A Stephanie comentou: time dos terapeutas, time, terapeuta sim, terapia sempre. Boba. E assim, Leide, o que que a gente pode estar fazendo? Além, a gente sabe que a gente tem que fazer terapia para ajudar, porque são muitas camadas, né? Não é fácil a gente conseguir organizar a vida financeira, até porque a gente vive num país extremamente capitalista, então toda hora a gente está sendo influenciado com propaganda, com coisa, e aí a gente vai ali no nosso sentimento, vai surgindo a vontade, aí a gente às vezes nem precisa, eu quero. Como que a gente pode estar dando os primeiros passos para poder estar melhorando essa área da vida e conseguir realmente prosperar, conseguir realmente passar por isso, assim? Tem jeito, tem jeito. Tem jeito. O primeiro passo, na verdade, é a pessoa tentar entender o porquê que ela tá nesse entrave. Porque eu falo assim, que, por exemplo, você tá com um problema lá, você tá com dor de cabeça. Se você tomar remédio para dor de estômago, não vai aliviar essa dor de cabeça. Então, o primeiro passo é a pessoa entender o que está acontecendo. Eu estou com lealdade no meu sistema familiar, eu estou com problema emocional, eu estou em desequilíbrio entre o dar e o receber, será que eu estou dando demais? E a partir desse momento que você consegue fazer essa identificação, é mais fácil de você conseguir trabalhar e lidar. Se a pessoa está com problema de cunho emocional, ir lá e resolver as emoções. Se é um problema de equilíbrio entre o dar e o receber, manter esse equilíbrio, dar na medida que o outro consegue sustentar. Porque eu falo assim que prosperidade é a pessoa conseguir sustentar um lugar, expandir, se permitir. Então, o primeiro passo para a pessoa conseguir sair desse lugar de não prosperar e de conseguir manter o dinheiro é fazer essa identificação mesmo. Exatamente. Aí é na terapia mesmo, é ligar e falar: socorro, me ajuda. É, você fala muito, me chamou muita atenção que você comentou muito sobre lealdade familiar, né? E ela é sempre inconsciente? Ou às vezes a gente consegue. É sempre inconsciente, porque assim, seja aquelas pessoas que ganham na Mega Sena e perdem o dinheiro em tantos tempos lá, 6 meses, a pessoa ganhou na Mega Sena e perdeu.
o que que é essa lealdade? Essa lealdade é o medo de deixar pertencer. Por exemplo, meu pai era pobre, minha mãe era pobre, meus irmãos são pobres. Então, eu vou continuar sendo pobre para poder honrar essas pessoas do meu sistema. Então, a pessoa, quando ela tem essa questão da lealdade, ela precisa romper esse padrão, honrar sim as pessoas que vieram antes dela e se permitir prosperar. Porque se a gente for parar para fazer uma análise cultural, nós viemos de uma sociedade onde o Brasil, quando ele foi colonizado, ele já teve uma colonização ali muito difícil, né? Que os portugueses invadiram o Brasil e aí teve o problema da escravatura. Então, isso, querendo ou não, já está no nosso DNA. Agora, nessa atualidade, que nós estamos vendo esse boom de pessoas ricas e milionárias com o avanço da internet. Mas antigamente era muito difícil mesmo as pessoas prosperarem. Só quem já nascia rico que tinha mais essa facilidade. Então, é meio que já está no DNA da pessoa. Porque quando a nossa mãe está nos gestando, o nosso óvulo, quando a nossa avó está gestando a nossa mãe, o nosso óvulo ele já está sendo produzido lá no útero. Então, quer dizer, a gente não herda só a característica, nós herdamos também essas questões emocionais, nós herdamos essas crenças das nossas avós, das nossas bisavós. Então, essa lealdade, ela é totalmente inconsciente. De forma inconsciente, a pessoa trava ali a questão financeira para continuar pertencendo àquele núcleo familiar e para não desonrar aquela família. É muito mais além do que a gente imagina. Vou ler um comentário do Caleb, infelizmente o controle financeiro é uma questão que, se a pessoa não se organizar, a saúde emocional vira um lixo, e principalmente para nós homens. Complementando o que ele está falando, você acha que para homens e mulheres essa questão financeira também é um pouco pega diferente? Olha, antes eu achava que sim, mas depois que eu comecei a atender, que eu atendo homens, atendo mulheres, e eu vejo que é o mesmo problema. A diferença é que a mulher, ela procura mais ajuda. Entendi. A mulher que ela está ali nesse processo, que ela vê que está tendo um problema de cunho financeiro, ela vai fazer o quê? Ela vai procurar uma terapeuta, ela vai procurar entender. E o homem, ele muitas vezes, ele não vai procurar essa ajuda logo. Mas eu não vejo que tenha, assim, diferença entre padrão homem e mulher. Até porque, geralmente, são igual eu te falei, essa herança, ela já vem desde muito antes, desde a época da nossa colonização. Então, já está no campo da pessoa. Independente do gênero. E aí, conscientemente, a Marisa mandou a pergunta que praticamente você respondeu também, que você vê muita diferença emocionais entre homens e mulheres quando o assunto é dinheiro? Então, como eu falei antes, né? Não vejo tanto essa diferença. A diferença é que o que eu percebo é que mulheres procuram mais ajudas. Por exemplo, 20% dos atendimentos que eu já fiz até hoje foram com homens, 80% com mulheres. Mas eu vejo que tem muitas travas, sim, travas emocionais dos homens. Só que eles não procuram tanto ajuda. Tanto é que, se você for olhar no âmbito emocional geral, homens se suicidam muito mais do que mulheres, se você for olhar na estatística. Por quê? Porque o homem, geralmente, quando ele tem um problema de cunho emocional, ele vai aguentando tanta pressão, e ele não procura ajuda, que chega uma hora ele entra em colapso. E a mulher já não, ela tem mais essa tendência a procurar essa ajuda. Hoje, com a era da internet, existe mesmo, existe uma polarização, né? De que o homem tem que dar conta de tudo. E aí você vai olhar na internet, tem aqueles comerciais de margarina onde tem as esposas troféu, e o homem tem que dar conta de pagar todas as despesas da casa. E o que eu percebo muito, que chega assim pra mim também? Que com isso, com essas coisas que tem na internet, de que o homem tem que dar conta, com essa cobrança social, isso vai gerando mais ansiedade, porque a gente vive em um país onde as coisas o custo de vida não é muito barato. Então, se só o homem for trabalhar para suprir essas necessidades, muitas vezes
não vai conseguir. E aí é onde vem a cobrança e acontece muitas vezes separações, porque a mulher, ela vê ali, acha que é a vida perfeita da outra, que não, mas ele tá dando, a família lá do outro tá dando conta, o marido da minha amiga tá dando conta de sustentar, e por que que o meu marido não tá dando conta? Então essa cobrança social também, desmedida, ela traz muita pressão, sim, psicológica para o homem, e é por isso que é muito importante o casal, ele tá ali muito sintonizado, entender que cada casal é um casal, cada caso é um único, cada casamento ele vai ter ali as combinações, e quando eles têm essa percepção, fica muito mais leve. Exatamente. E aí você falando me lembrou uma coisa também. Apesar que o homem fala sobre o comentário dele que fomos criados para dar conta, conscientemente dar conta do financeiro, porque por outro lado temos as mulheres que são obrigadas a dar conta, porque a mulher que resolve trabalhar fora, ela tá pagando o preço, porque ela trabalha fora, cuida da criança, chega em casa e continua trabalhando. O homem trabalha fora, chega em casa e vai descansar. E aí eu achei isso interessante. Esses dias estava rolando uma trend na internet sobre isso. Aí elas perguntavam para os homens o que eles fazem quando chegam em casa. Eles, vou ver televisão, vou dormir. E perguntava para as mulheres, o que vocês vão fazer quando você chega em casa? A gente vai fazer comida, cuidar dos filhos, dar banho. Então, assim, é interessante ter essa combinação, né, emocional, já que a gente está falando do financeiro, do dar conta. É interessante esse casal, né, tá junto e dividir as tarefas para que não sobrecarrega nem para um nem para o outro. Porque essa questão do homem dar conta, da mulher dar conta, a gente já passou dessa fase. Vamos melhorar, né? Vamos evoluir, não vamos continuar seguindo os padrões patriarcal da sociedade e melhorar a saúde sem ter vergonha, porque a gente está vivendo um momento bem complicado, né, de saúde mental, de tudo, onde a nossa situação tá mais cara, onde o trabalho, né, tá mais, a gente tá tendo que trabalhar mais. Então, assim, se tem essa harmonia juntos, de cuidar do financeiro e do emocional, é sucesso sempre. E aí você já procura terapeuta, já tem a Leide aqui, você já manda mensagem para ela. É isso mesmo. A gente tem essa péssima mania de achar, eu tenho que... Hoje eu atendo uma pessoa que ela entrou em um processo de depressão exatamente por isso, porque ela entendeu que ela tinha que, ela entendeu que ela tinha que dar conta, e ela passou a vida inteira dando conta, e passou a vida inteira pegando problema de todo mundo, passou a vida inteira apagando incêndio de todo mundo, sem olhar para ela com a devida atenção. Resultado, essa pessoa entrou em colapso, porque não aprendeu que tinha que dar conta. E foi muito interessante, porque eu faço uma análise emocional, e na análise emocional dela apareceu exatamente isso, que ela tinha sido criada para dar certo. E como ela tinha sido criada para dar certo, nesse momento que ela estava nesse processo mais recluso, porque ela passou realmente por um processo muito difícil, e eu falei para ela, você está passando por um processo difícil, você não tem que nada, você acolhe esse processo que você está sentindo agora e deixa com o outro que é do outro. Foi muito interessante que ela falou para mim, ninguém nunca tinha falado para mim que eu não tinha que dar conta. Eu falei, não, você não tem que nada. Exatamente. E a gente pega isso pra gente como se fosse uma coisa de honra. Eu tenho que dar conta e ponto final. Tem que dar conta. Se eu tiver que dar crise, eu dou crise e pronto, final. Só ler um comentário da Stephanie, terapeuta aqui também da página. Parabéns aos nossos Girassóis meninos na live sobre terapia de saúde mental. E obrigada por compartilhar conosco a percepção de vocês. Obrigada mesmo, tô vendo que tá todo mundo aí compartilhando. Eu falei que eles gostam desses assuntos porque pega-nos de todo mundo, né? Porque eu acho que é um assunto que tá no top 1 do desespero de todo mundo. E aí, Leide, durante a terapia, você vê a diferença na vida dessas pessoas que às vezes chegam assim caóticas nessa questão do emocional com o financeiro, e depois de algum tempo você realmente vê que ali a pessoa consegue compreender e mudar a vida dela nessa situação? Demais.
consigo, assim, é perceptível, porque durante as sessões ela vai conseguindo entender onde que tá o seu gargalo, qual que é o seu problema. Se ela é um problema com lealdade, se ela tá com um problema com lealdade invisível com a família, a gente vai lá e vai resolver. Se é um problema emocional, a gente vai lá e vai resolver. Então, assim, a partir disso, a pessoa vai ter mais clareza. E eu falo assim que o problema das pessoas é falta de clareza. É igual quando a pessoa fala assim que adia muito para fazer as coisas, que às vezes fica ali adiando e quer. Eu falo assim, não é que você procrastina, você não tem clareza. A procrastinação ela vem de uma falta de clareza. Assim como o nosso dinheiro, quando ele vira um ralo, quando ele vai para um ralo, é a falta de clareza da onde é que eu preciso administrar melhor, o que é que está acontecendo. Então eu vejo muito isso, sabe? Que quando as pessoas elas começam a fazer o tratamento, é nítido que elas começam a fazer o processo terapêutico e depois elas vêm e me trazem as melhoras. Esses dias eu estava com uns 2 meses atrás, eu fiz um acompanhamento com uma pessoa que nem foi por causa de dinheiro que ela veio. A questão dela era assim, ela não conseguia se posicionar, ela não conseguia falar, tudo que as pessoas falavam para ela, ela ia e aceitava. E aí na segunda sessão ela trouxe para mim que na casa dela era só ela que tinha que bancar tudo e o dinheiro dela já não tava mais, sabe, mais dando, porque ela já estava entrando no processo de dívida. E aí nós fomos olhar. Olhamos para essa questão. Na terceira sessão, ela já veio e falou para mim: Nossa, eu tive uma conversa lá em casa e foi assim um divisor de águas, porque a minha família entendeu e não teve briga, não teve nada. Como que foi isso? Ela se surpreendeu. Falei: Você viu que você olhou para uma coisa, você veio olhar uma coisa, chegou aqui, você já engatilhou em outra coisa. Então, assim, foi um processo de resolução que logo ela conseguiu, sabe, resolver. Então, o processo terapêutico ele é muito bom por isso, porque ele gera muita clareza e gera muita transformação na vida das pessoas. O conselho que eu dou é que, por exemplo, se vocês vai e tem um lapso de querer comprar alguma coisa, para, respira, se centra, faz ali uma respiração, porque a respiração ela ajuda você a oxigenar o seu cérebro e com isso você vai conseguir entender melhor as suas emoções e vai conseguir raciocinar melhor. Outra coisa, se você é uma pessoa impulsiva e gosta de comprar, você agenda, fala assim, por exemplo, eu quero comprar tal coisa. Fala, não, eu vou comprar então amanhã. Porque nesse período de 24 horas vai dar tempo de você conseguir e raciocinar e pensar se realmente aquilo, se você realmente queria comprar aquilo, porque você estava com a necessidade real, ou se você queria comprar para ajustar uma emoção. Geralmente, por exemplo, se a pessoa está ali brigado com alguém da família, está chateado, ou teve um dia pesado no trabalho, não age na emoção, né? Eu falo que um problema ele nunca pode ser resolvido pelo mesmo estado mental de que ele foi criado. Então, se é aquela pessoa impulsiva, respira. A técnica da respiração, que é aquela 4x4, que você respira em 4 tempos, segura em 4 tempos e solta em 4 tempos, faz essa técnica faz ela por 10 vezes. Isso vai oxigenar seu cérebro e vai ajudar você a ter clareza se aquilo realmente é uma compra emocional ou é uma compra real, que a pessoa está necessitada naquele momento daquele produto. Parar e respirar, gente. Tudo é parar e respirar. Teve um dia que eu tava brava, a gente não pensa em técnica, né, na hora. Aí eu fui pegar uma moto para chegar no lugar e eu fui daqui lá contando até 100 para ver se nesse período eu ia relaxando. Aí eu fui 1, 2, 3, 4, 5, nem a técnica, né? Mas só para distrair o cérebro. Eu fui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí cheguei lá, consegui lidar melhor, mas assim, ainda muito agitada, né? Agora tem essa técnica aí do 4 tempos. Vou adquirir pra tudo agora. Tô fazendo alguma coisa? Segura e solta pra ver se relaxa. Isso que você falou é interessante, porque tem muita gente que agora com a internet facilitou as questões das compras, né? Aí às vezes a pessoa vai lá, enche o carrinho de coisa, aí espera um pouco, aí daqui a pouco vai lá e tira tudo do carrinho de novo.
Exatamente. E essa técnica da respiração, ela serve para tudo, sabe? Eu faço muito palestras corporativas nas empresas. E aí, uma vez eu dei essa dica da respiração e depois a enfermeira mandou mensagem para mim: Nossa, os funcionários aqui agora pararam até de bater boca. Porque, segundo eles, quando um Ah, irrita o outro, eles falam assim, eles não lembram o seu nome, mas lembra que você falou para respirar. E fala assim: Ai, a mulher veio aqui na empresa e falou pra gente respirar, então vamos respirar. amo. É pegar o hábito, pensar conscientemente e fazer terapia, gente. Aí, aproveitando essa deixa aqui, divulga pra gente onde se atende online, presencial, onde a gente pode te achar para poder, se alguém se interessar ou indicar, né, para alguém que vocês verem que precisa, que a gente pode te achar aqui na internet ou no WhatsApp, enfim. Então, atualmente eu atendo online, porque assim, eu tenho pacientes de todos os lugares. Eu tenho pacientes do Chile, de Portugal, então assim, eu atendo online. Vai lá no meu Instagram, tem o link lá na minha bio, que daí tem a minha página. Ou manda um eu quero lá no direct também, só mandar um eu quero, que daí a gente conversa. E aproveitando, as pessoas que estiverem aqui na live quiserem fazer uma sessão comigo, vou fazer um valor super especial, manda lá um eu quero. Eu tenho um grupo também de WhatsApp, tá lá no link da minha bio, onde eu trago informações bem relevantes lá, chamam Mulheres que Lideram, né? Para essas mulheres que às vezes se sentem travadas e são líderes em algum aspecto da vida. Aí eu tenho esse link lá também, é só entrar lá no grupo. E tem lá na minha página tem o meu contato. Mas pode me mandar uma mensagem lá no meu direct, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que aí fica mais Aí fácil. você aproveita e já segue lá ela. E também a gente vai deixar a live salva. E de qualquer forma, dentro aqui na live salva, aqui no nosso feed, vocês conseguem, vai ter colaboração com a Leide, aí vocês conseguem entrar no Instagram dela para seguir ela também. Mas ela mandou aqui para vocês. E eu já tô íntima, né? Eu já tô chamando de Leide, nem Leidiane completo. Nem sei se Ai, você eu tô gosta. de jeito, você acredita? É sério. Aí eu já tô aqui, Lady, tô aqui tranquilona já, best friend aqui. E vocês vai lá e já segue, mas eu vou deixar, a gente vai deixar salvo no feed com colaboração, e aí vocês conseguem achar ela também, vocês viram que funciona, gente, funciona. Eu demorei a entender esse processo meu com dinheiro, eu tinha uma relação muito complicada com dinheiro, porque eu já tive uma empresa, por exemplo, de animação de festa infantil, que dava uma rentabilidade muito boa. E se você olhar para mim e perguntar, e agora? Não soube administrar nada, porque o dinheiro, sempre que entrava, eu queria investir, eu queria comprar. E eu ficava nessa neurose de comprar e eu nunca consegui ter caixa, tudo certinho que tem que ter, por conta da minha estrutura mesmo emocional de gasto mesmo. Então eu falo que quando a gente organiza a vida financeira, mais outras coisas, mas principalmente a vida financeira, a vida vai ficando mais leve, porque eu acho que pega tanto essa parte do financeiro na vida da gente, né? Nossa, é muito pesado. A gente fica perturbado, a gente fica sem querer dormir, preocupado, vivendo por um fio assim mesmo, porque a gente tem que as contas chegam, né? E aí eu falo por experiência própria. Hoje que eu consigo me organizar melhor, tô precisando até dar uma cuidada, porque em algum momento eu empolgo demais e saio um pouco da linha de novo. Mas é sempre vivendo aí nessa manutenção de contenção, né? De não ter esse viver na berlinda, assim. E aí, vou te agradecer pela live. Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando. Acho que foi super esclarecedor a gente entender esse processo também do financeiro com o emocional, com a escassez, enfim. Amei saber da lealdade familiar, porque para mim foi novo. Tanto que está pegando aqui para mim, eu falei, olha que interessante, lealdade familiar. Que a gente quebrar esses padrões de crescente. Agradecer os girassóis que estão aqui presentes na live, aproveitar que vocês compartilham também e deixar você aí dar seu recado final aí do jeito que você quiser.
Eu que agradeço, muito feliz aqui em estar participando com vocês. Qualquer dúvida, mandem mensagem lá no meu direct, eu me coloco à disposição para esclarecer. E eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. E vamos cuidar aí do nosso dinheiro, da nossa saúde mental, porque realmente quando o dinheiro ele sai pela porta, a ansiedade ela entra pela janela. Então, realmente é necessário a gente cuidar, porque eu falo que já é permitido a gente prosperar. Nós já podemos prosperar, já podemos ser a pessoa mais bem paga do nosso sistema familiar. Basta a gente aceitar isso e ter esse posicionamento, esse lugar de prosperidade dentro do nosso sistema. E não importa se a gente veio de uma família onde não tinha essa estrutura, o que importa é o legado que nós vamos deixar daqui para frente. Então, quem quiser saber mais informações a respeito desse tema, é só mandar mensagem lá no meu direct. Eu vou aderir, com certeza. Não quero mais saber de lealdade familiar. Eu quero mudar a minha realidade e mudar a realidade deles, mas a lealdade nesse sentido, não de manter inconscientemente essa escassez na minha cabeça e achar que tá tudo certo. E aí me fez refletir muita coisa de verdade sobre isso. Por isso que esse ficou bem na minha cabeça aqui. Gratidão, Lady, gratidão, Girassóis. Super beijo. Espero ter outras oportunidades de ter você aqui com a gente dividindo mais conteúdo, porque 1 hora é pouco, mas dá para poder conversar mais, trazer mais outros temas. Você falou que faz constelação, né, sistêmica, também familiar, e eu acho que também é um assunto muito legal. Já fiz e amei. E é isso, gratidão, tá? Eu que agradeço. Tchauzinho para vocês e boa noite. Tchau, boa noite.